Boa noite, a paz do Senhor a todos os irmãos. Nesta noite, estamos aqui reunidos mais uma vez pela glória de Deus. Tiramos a palavra aqui no capítulo 26 de Ezequiel, onde existe uma profecia contra Tiro. Eu sou aqui o pastor Adilson Teles e peço para que os irmãos que estejam do outro lado não se esqueça de dar o seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal, o Despertar 607. Amém? Pois é, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, nesta noite. Vamos falar um pouco sobre Ezequiel 26. O que está falando em Ezequiel 26? No verso 2, está dizendo assim: Filho do homem, visto como Tiro disse no tocante a Jerusalém, está quebrada as portas dos povos, virou-se para mim e eu me encherei agora que ele está assolada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como se o mar fizesse subir as suas ondas. E elas destruirão os muros de Tiro e derribarão as suas torres. Eu varrerei o seu pó e dela farei uma penha descalvada. Amém? A gente percebe, irmãos, que Deus, ele trabalhou muito naquela época com o povo judeu, para que aquele povo se redimisse diante dos problemas que estavam sucedendo. Aqui está dizendo que, no verso 3, que Deus está dizendo: estou contra ti, ó Tiro. Entendeu? Então, é algo terrível. O homem ele chega ao ponto de levantar a ira de Deus com seus problemas, com as suas ignorâncias, a ponto de Deus dizer: eu farei subir contra ti muitas nações, como se o mar fizesse subir as suas ondas. Imagine, as ondas do mar vindo, levando tudo que vem pela frente. Deus está dizendo: farei subir as nações contra ti, Tiro. Por que Deus age assim? Porque os homens eles levantam a ira de Deus. Os homens eles criam problema para Deus. Ele quer de um jeito, que é do jeito certo, do jeito correto, do jeito original. Mas os homens querem do outro jeito. Do jeito que vai trazer problemas para si próprio. Porque o homem ele não tem essa visão, né? O homem ele não tem essa visão, né, de saber o que vai acontecer lá na frente. Deus ele vê todas as coisas lá na frente, com muito tempo. E Deus tenta explicar, Deus tenta educar, mas os homens não querem. Os homens persistem em ficar na situação que eles estão, sem querer entender, achando que tudo isso é balela. E as coisas não são assim, irmãos. E Deus então tem que levantar um profeta como Ezequiel para dizer: olha, estou levantando
outras nações para acabar com vocês. Estou levantando outras nações para levantar como o mar levanta a zona e varre tudo, acaba com tudo. É assim que eu vou fazer. É dessa forma. Então Deus, ele trabalha de um jeito e as pessoas vão contra a vontade de Deus. Então Deus, ele tem que permitir que o mal venha sobre aquelas pessoas. Por quê? Porque eles estão se fechando diante da presença do Senhor. E Deus tenta de um jeito, tenta do outro, o homem cada vez ele se escorrega para cá, se escorrega para lá, mas não aceita a vontade de Deus. Não aceita. E por isso as coisas começam a ficar difíceis. E é por isso que vai ter tribulações. Por isso que vai ter guerras. Por isso que vai ter fome. Por isso que vai ter miséria. Por quê? Porque o homem insiste a lutar contra Deus. As pessoas, homens que estão muitas vezes no poder, acham que é eles que estão fazendo isso. Não. Muitas vezes tem a permissão de Deus. Deus, ele trabalha, irmãos. Você vê aquele povo hebreu, eles estavam ali 400 anos escravo nas mãos e no poder de Faraó. Até que veio o libertador, e aquele libertador, muitos profetas falaram que viria um libertador para tirar aquele povo das mãos de Faraó. Mas aquele povo, mesmo passando por todas aquelas dificuldades, não conseguia assimilar a fé, o entendimento do trabalhar de Deus. Não conseguia entender como Deus age, como Deus faz. Não consegue entender. Por que vocês acham que Deus permitiu que o povo judeus fosse ficar cativo lá na Babilônia por 70 anos? Por causa desses problemas. Por causa desses problemas. Por causa da persistência em adorar outros deuses, se prostrar diante de outros homens, fazendo de homens deuses. E Deus então tem que me permitir. E as pessoas não têm ideia. Na hora que a pessoa menos está entendendo coisa alguma, então vem o assolador e leva todo mundo escravo. Deus muitas vezes tem que permitir que essas coisas aconteçam para ver se acorda o seu povo. Parece que está sendo falado grego com as pessoas. Parece que está falando em outra língua para as pessoas não conseguem entender. Jesus já dizia. Jesus dizia muitas coisas. O Filho do Homem veio. O Filho do Homem veio, mas não deram credibilidade para ele. O Filho de Deus foi preparado. Houve um fundamento histórico de 2000 anos para a vinda de Jesus na terra. E quando Jesus nasceu na terra, começou a perseguição contra aquela criança. Por que, irmãos, que essas coisas acontecem? Vocês têm explicação para isso? A perseguição com Jesus, e mesmo com Moisés, já começou
quando ele estava nascendo. Que tanto o faraó daquela época, como Herodes da época de Jesus, mandou matar todas as crianças. Porque não queria ver aquele libertador ou aquele rei dos judeus atingir o seu auge. Não queria ver. Afinal de contas, ele era o rei Herodes. Ele não queria outro rei. Não é verdade? Mandou matar. Era apenas uma criança. Uma criança que não fez mal para ninguém. E que depois que essa criança cresceu, só falava em amor e paz. Depois que essa criança cresceu, se tornou adulto, ajudava as pessoas, curava cego, aleijados, leprosos, ressuscitava mortos. Que mal ele fez? Me diz, que mal ele fez para ser condenado do jeito que ele foi condenado? Que mal ele fez? Nenhum. Mas por que a pessoa tinha tanta fúria, tanto ódio no coração? Por quê? A pergunta é esta. Quem estava guiando aquele povo para ter tanto ódio do seu semelhante? Só tem uma explicação, irmão. Só tem uma explicação. E a explicação está lá em 2 Coríntios 4:4, que diz assim: e Satanás cegou a inteligência dos incrédulos, para que não resplandeça na luz do Evangelho. Está lá também outra palavra, João 8:44. Vós sois filhos do demônio e quereis fazer a sua vontade. Quem que está por detrás dessas maldades? O inimigo. O inimigo. O inimigo que não quer ver pessoas do lado de Deus se levantando. Só essa é a explicação. Não tem outra explicação. Quando você lê em Efésios 6:12 está dizendo: não lutei contra a carne nem contra o sangue, mas lutei sim com as potestades e principado nos lugares celestiais, que são os demônios. Eles que dominam. Então a explicação é essa. Então você quer saber quem domina, quem faz a pessoa ficar com tanto ódio do seu semelhante, sem que o seu semelhante faça nada por ele? A explicação é essa. Não existe outra explicação. Mas as pessoas insistem. As pessoas insistem em fazer o mal para o seu próximo. Ele sente prazer, porque não é ele que está sentindo prazer, é o próprio demônio que domina a sua mente, que quer ter o prazer de fazer o mal ao seu próximo. A Bíblia diz: não entrei na roda dos escarnecedores, porque ali quem domina não é Deus, mas é o mal, é o inimigo. Então leia lá em Efésios 6:12, que está escrito: não lutei, né, contra a carne e nem contra o sangue. Lutei sim
contra as potestades e principados nos lugares celestiais. Porque dali é que surge os demônios que dominam as pessoas que dão condição para ele, as pessoas que dão legalidade para ele. As pessoas dão legalidade com muita facilidade. Basta, ó, pronto, ele já vem. A Bíblia diz que quando uma pessoa se afasta da presença de Deus, aquele espírito que estava ali sai. E quando ele observa que o lugar onde ele foi não é muito daquele jeito como ele esperava, e a Bíblia vai dizer que ele volta para tentar o arrependimento. Só que quando ele volta, irmãos, ele volta com mais 7 maus espíritos. A vida daquela pessoa se torna um inferno. Ele já não conseguia resolver o problema com 1, vai resolver com 7? Difícil, né? Complicado. Tem certeza que você quer ir para o lado do mal? Tem certeza que você quer ficar numa situação difícil, complicada? Ficar com problema de depressão? Que depois outras pessoas vai dizer que você está com problema psicológico, você está com problema psiquiátrico, que não é verdade, mas você está com problema sim, de legiões que estão dominando. Essas coisas têm muita força. Porque o homem dá muita legalidade. E por isso que Deus tem que permitir que outras nações venham e dominem aquela nação que está se corrompendo a esse ponto. Por isso que Deus permitiu que Judá, que Tiro, como nós estamos falando aqui, do capítulo 26 de Ezequiel. Por isso que Deus vai permitir que outras nações venham para dar uma solução. E a Bíblia diz assim como o mar vem com as suas ondas encobrindo e arrastando tudo, da mesma forma as nações virá sobre ti. Irmãos, nós estamos adentrando agora o período da grande tribulação. E a grande tribulação nada mais é do que esse caos que vai acontecer na humanidade. Pensa bem, olhe bem, olhem em que vocês estão se metendo. Quando você lê lá no capítulo 13, quando você lê no capítulo, deixa eu dar uma olhadinha aqui no capítulo 13 de São Marcos, está dizendo, isso é para a nossa época, isso não é época passada não, irmãos. No capítulo 13 de Marcos, no verso 19, está dizendo assim, ó, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, e nem jamais haverá. Isso aqui Deus está falando, sabe do quê? Da época da grande tribulação.
A grande tribulação que virá sobre o mundo, irmãos, será algo terrível, uma coisa inimaginável, algo assim, fora de controle. Nem jamais haverá. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Então, se a humanidade não prestar atenção, não entender, não se converter dos seus maus caminhos, e não vir para Jesus, este é o fim. E como eu disse na palavra de ontem, os 7 anos está começando, meu irmão. Esse ano. Não é o ano que vem, não. É esse ano, 2023. Vocês sabiam disso? Começando esse ano. Esse ano tudo está começando. Certo? Então, vamos procurar entender, se informar, orar, pedir, clamar a Deus, para que a gente não caia em situações difíceis, complicadas. Certo? Em nome de Jesus. Certo? Então as coisas vão acontecer. Muitas pessoas falam assim: faz isso, faz aquilo, porque Jesus está voltando. Jesus não está voltando, irmão, agora. Jesus não está voltando agora, não. Primeiro vai ter uma série de outras coisas, para depois Jesus voltar. A Bíblia diz que Jesus só volta depois de 2 coisas, quando começar. Depois da apostasia e depois do filho da perdição. Quando o filho da perdição se manifestar, que é o anticristo. A Bíblia fala exatamente isso. É só vocês lerem lá em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 em diante. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso do 3 em diante. Está falando assim. Paulo ele diz assim: não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição, que mudará as leis, que terá o controle do mundo, que terá o controle de tudo e de todos através do sinal da besta. E você, meu irmão, vai poder fazer nada. Nada. Naquele dia, se você não seguir o tal do sinal, você não vai poder nem comprar e nem vender. Essa que é a realidade. Aí as pessoas dizem: mas será que isso vai acontecer? Não vai acontecer, já está em andamento. Está muito mais próximo do que você possa imaginar. Certo? Vamos entender, irmãos, o que realmente está acontecendo. Amém? Glória a Deus. Eu não quero me prolongar, mais, porque se a gente for falar nesse assunto, a gente vai virar horas, certo? E a gente tenta segurar um pouco, porque, afinal de contas, nem todo mundo tem paciência de ficar escutando certas coisas, porque não tem muita credibilidade. Mas nós estamos aí, vamos orar, vamos pedir, vamos clamar em nome de Jesus,
para que realmente as pessoas não sejam pegas de surpresa. Amém? Fique com esta palavra. Em nome de Jesus. E não se esqueça de dar seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal Despertar 607. Ok? Eu sou aqui o pastor Adilson e que ministrei esta palavra em nome de Jesus. Amém?